Vocês confirmem para mim se estão visualizando. Bom, conforme conversamos, a gente vem trazendo ao longo desse tempo de implantação da reforma tributária um cenário de incertezas, né, principalmente por conta dos empresários que vêm recebendo notícias da mídia, notícias do jornal, sem saber direito como agir nesse momento inicial da reforma. Então, a gente desenvolveu esse evento para tentar ajudá-los a entender os primeiros passos sobre a reforma tributária e conseguirem tomarem as melhores decisões nesse início tão importante de migração para os novos impostos. Antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Rafael Dantas, sou contabilista, advogado também, mas também sou empresário. E muitas das coisas que vou passar aqui para vocês é o meu sentimento como empresário. É um sentimento de dúvidas do que vai ser com a reforma tributária. Eu tenho mais de 20 anos trabalhando nessa área contábil e sou fundador da DXC Contábil. E o meu foco nunca foi apenas trabalhar com a entrega de guias e folha de pagamento. Eu sempre quis entender e ser um apoio consultivo aos empresários. Entender como o empresário realmente pensa, o que ele precisa, o que eu posso realmente contribuir para uma melhor gestão da empresa, né? Então, ele precisa entender como a contabilidade pode ajudá-lo a tomar melhores decisões. E o empresário, né, todos nós aqui, precisamos tomar decisões com segurança, porque tudo envolve dinheiro. Ou um dinheiro que você paga mais, ou um dinheiro que você recebe a menos, ou um imposto que você paga mais, ou um imposto que você paga menos. E isso aí é o grande molde da empresarial, porque você consegue ter ali a sua margem de lucro, a sua precificação, o seu crescimento, seus investimentos, tudo é baseado no dinheiro gerado, o recurso gerado pela empresa. Então, a reforma tributária, por mexer com a parte tributária, ela afeta diretamente a tudo que gira a empresa. Então, é a questão de recursos para pagar fornecedores, para pagar folha de pagamento, para pagar os impostos, como o cliente vai nos pagar, como vai gerir o fluxo de caixa. Então, a reforma tributária, ela tem um impacto de uma maneira bem incisiva na gestão empresarial. E a gente vai ver bastante aqui que ela não é apenas um assunto contábil, porque alguns empresários ainda acham que minha contabilidade está tomando conta da reforma, deixa eu tomar conta aqui da empresa. Mas algumas questões, os empresários precisam ter conhecimento mínimo até para poder debater e tomar as decisões que o contador vai apresentar como possibilidades. E aí, a história, como a história se iniciou? No ano de 2025, as notícias da reforma começaram a sair mais na mídia. Antes mesmo das regulamentações, a gente tinha um apontamento muito grande de que já teria aumento de imposto. E isso foi um alvoroço em termos empresariais. Por quê? Muitos empresários já falam assim, o imposto já é alto, eu já não estou conseguindo pagar atualmente. Como que eu vou ainda ter um aumento de impostos na minha empresa? E aí já começou a bater aquele desespero, clientes chegando na contabilidade, falam, olha, eu não consigo, o que que eu faço? Eu já estou pensando lá na frente, como vai gerar esse aumento tributário? O que que eu vou fazer, Rafael? E aí, dentro da parte contábil,
eu fiz algumas análises, simulei alguns cenários, algumas orientações, mas desde o início eu detectei uma situação muito importante. O que seria? O cliente, ele precisa entender o mínimo para poder ter uma discussão, um questionamento. Ele não consegue, às vezes, ter uma posição de entregar tudo para a contabilidade. Então, ele precisa de uma base. Ele não pode depender só da contabilidade. E aí, nessas análises que eu fazia e perguntava ao cliente, você prefere isso ou aquilo? E ele não sabia. E aí ele precisava que a contabilidade entrasse muito na gestão empresarial. E aí ele não pode depender exclusivamente da contabilidade. Porque quando um fornecedor ligar para ele, para o empresário, para poder negociar algum preço, ele precisa saber, ele precisa ter uma noção. Ou, quando um cliente ligar e pedir um desconto, ele também precisa entender até onde ele pode chegar. Porque é isso que todos nós fazemos. Atualmente, antes da reforma tributária já estar em vigor com os novos impostos, a gente sabe até onde que a gente pode chegar, a gente sabe o nosso encargo tributário, a gente sabe o desconto que podemos conceder, qual é a nossa margem de lucro, a gente sabe o markup, quando eu compro um produto, eu coloco X vezes aquele valor para poder ter o meu preço de venda. Só que com a reforma tributária, tudo isso vai mudar. Então, não é só um problema técnico contábil, é um problema que o empresário ele precisa ter um conhecimento prévio para tomar as decisões necessárias. E não é ele assumir uma responsabilidade de contador, é a responsabilidade de empresário mesmo. Porque a contabilidade, ela apura, ela orienta, ela faz os questionamentos, mas a decisão é do empresário. O empresário que sabe para onde que ele quer levar a empresa dele, o empresário que sabe para onde ele está direcionando o seu esforço comercial, o empresário que sabe das suas dificuldades operacionais. Então, a decisão é dele. Então, ele precisa saber o mínimo sobre a reforma tributária para tomar essas decisões. E aí, quando eu entendi que não era somente o meu cliente que tinha essa dúvida, mas era uma situação padrão. Todos os empresários precisam dessa conscientização, e não só os meus clientes. Porque o empresário chegava perdido, achando que era assunto de contador, querendo jogar para mim essa responsabilidade de assumir toda a orientação e decisão da reforma, mas era um assunto de gestão. E aí eu precisava criar alguma coisa para ajudá-lo. E não o lado técnico, porque o lado técnico a contabilidade vai continuar fazendo, que são as apurações dos impostos, a orientação sobre a emissão de nota fiscal, a situação das fiscalizações, etc. A contabilidade vai continuar fazendo o lado técnico. Agora, o lado da gestão, aí tem que ser com o empresário. E aí foi daí que nasceu o nosso Comitê da Reforma Tributária Online, que é um conteúdo de gestor para gestor, onde é debatido não assunto técnico, mas é do próprio negócio. E aí, resumindo dessa história, eu trago a reflexão indicando o porquê que você está aqui conosco nessa noite. Eu vou mostrar para você, complementando, o porquê que você precisa entender a reforma, não como contador, mas como gestor do seu negócio, e entendendo quais são os principais pontos atuais que você precisa se ligar. Eu não vou aqui encher de sigla, eu não vou aqui falar de muita alíquota, porque isso pode transparecer um assunto contábil. Eu vou dizer a parte da gestão, o que você precisa entender como base da reforma tributária para tocar o seu negócio a partir de, podemos dizer, a partir de agosto, a partir de setembro, porque a reforma tributária ela já está em vigor. Ela não está começando no ano que vem. No ano que vem, a gente já vai ter alguns impostos novos, em substituição a alguns existentes. Mas a reforma ela já está em vigor. Então, eu vou dizer para vocês os 3 pilares básicos
que todo empresário precisa saber da reforma tributária nesse momento. Sem isso, é como se ele estivesse esquecendo um fornecedor, esquecendo como que contrata um funcionário. São pilares fundamentais para seguir a gestão da empresa a partir da reforma tributária. Quais são os 3 pilares? O primeiro pilar é o processo de débito e crédito dos impostos, a partir da reforma tributária. Então, isso impacta muito forte na sua precificação. Os preços são afetados, tanto os preços de compra de mercadoria, de insumos ou de serviços tomados, e impacta também no preço que você vai fazer ao seu cliente. Então, se você tem um preço X hoje, provavelmente esse preço vai aumentar a partir do ano que vem, com os novos impostos. Um outro pilar muito importante é o pilar do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma vertente muito importante no Brasil, porque a maioria das empresas no Brasil são Simples Nacional, e certamente o impacto sobre elas impacta sobre todas as empresas. Sem contar alguns de vocês que podem ser optantes pelo Simples, e aí já vai ser uma análise mais direta sobre uma opção que tem que ser feita agora em setembro. Então, é um pilar muito importante de qual regime escolher dentro do Simples Nacional. E um outro pilar que vai ser muito agressivo nas empresas é o split payment. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse instituto, mas é a mudança do momento em que o imposto é recolhido. Então, quanto entra no seu caixa a partir da reforma tributária? A gente vai ver que há uma diferença do que é feito atualmente. Então, eu vou mostrar em números por que cada um dos pilares impacta para você. Vamos lá. Primeiro pilar, débito e crédito. Isso funciona como um sistema. Um não funciona sem o outro. Então, para você ter créditos, você vai ter débitos correspondentes. Então, você tem crédito quando você compra, aí você paga um imposto que você vai poder apropriar na sua apuração. Então, você compra, você paga um imposto. Você pega esse valor que você pagou e ele vai servir como crédito. Quando você vende, você gera um débito, você gera um imposto a pagar. Então, você vai ter crédito das compras e débito das vendas. E aí, a apuração do imposto vai ser débito menos crédito. E aí vai ser o imposto a ser pago na reforma tributária. Mas por que isso influencia na minha precificação? Porque, provavelmente, de quem você compra, ele vai ter um impacto da reforma também, porque a reforma tributária atinge a todas as empresas, umas mais, outras menos. Então, seus fornecedores, eles vão precisar aumentar o preço deles para poder pagar os impostos. Então, à medida que ele vai aumentar o preço deles, o custo de aquisição das mercadorias ou de serviço vai aumentar. Então, se você está comprando mais caro, se você mantém o mesmo preço, você vai ter uma margem menor, porque o seu custo aumentou. E aí você precisa mexer em quê? No seu preço de venda, porque o seu custo foi aumentado. Então, quando você compra algo mais caro, ou você ajusta no preço, ou você absorve aquele aumento de custo. Então, na compra, gera o crédito, na venda, gera o débito. E com as novas alíquotas, vai afetar tudo. Porque não é só o seu fornecedor, é o seu aluguel que pode aumentar por conta dos impostos, é a conta de energia, é o fornecedor, é um prestador de serviço. Tudo isso que compõe o seu custo vai ter um aumento devido à reforma tributária. E aí caber a você optar em incorporar esse aumento de custo e diminuir a sua margem de lucro. E aí eu digo,
A sua margem de lucro é o dinheiro que você coloca no bolso depois de pagar as contas. Não sei se vocês estão dispostos a assumir todo esse aumento de imposto no seu custo. Mas também entendo que, devido à concorrência, devido às particularidades de preço, nem tudo você vai conseguir colocar no seu preço de venda. Você não pode chegar a partir de determinada data, já vou aumentar meu preço em 30%, porque isso aí seus clientes também vão reclamar. Então, ou você vai entender como funciona a precificação, ou você vai precificar errado. E aí a sua margem de lucro pode sofrer, e aí o dinheiro que você coloca no bolso também vai ter um impacto muito grande. Então, esse valor, esse pilar, ele é importantíssimo para vocês entenderem. A contabilidade, ela não vai conseguir entrar no dia a dia de precificação de cada um dos seus produtos ou serviços. É uma análise que você vai fazer, empresário. Você vai fazer, à medida que um fornecedor aumentar o preço, você ligar e dizer, não, eu quero negociar esse preço, por que teve esse ajuste? Ah, por conta dos impostos. Mas aí você precisa entender, essa empresa vai me gerar crédito, então o custo pode aumentar um pouco porque vai gerar um crédito. Não, essa empresa não vai me gerar crédito, então eu não vou aceitar esse custo. Eu vou trocar de fornecedor, ou vou tentar um outro tipo de negociação. Então, é um pilar fundamental a sistemática de débito e crédito, que é uma base da reforma tributária. Então, afeta as decisões de preço, tanto de compra quanto de venda. E aí afeta o dinheiro no bolso no final do mês, porque é a questão de precificação. Um segundo pilar, muito importante também, como eu adiantei anteriormente, é o Simples Nacional. O Simples Nacional, vocês podem pensar, mas eu não sou do Simples, por que me importa o Simples Nacional? Eu já saí do Simples, já fui desenquadrado. Mas todos nós nos relacionamos com empresas do Simples, seja como fornecedor ou como cliente. E aí a gente precisa entender como isso impacta na empresa do Simples para a gente continuar gerando negócios com eles. Porque eles vão ser impactados. E aí vai impactar também no nosso negócio. Então, um pilar fundamental, entender como é essa diferenciação para eles, optantes pelo Simples Nacional. E também para alguns de vocês que sejam optantes pelo Simples, a gente recebeu muitos, porque a gente fez uma pesquisa solicitando informações dos participantes, quem estava se inscrevendo, e eu vi que muitos de vocês são optantes do Simples Nacional. Então, isso aqui impacta diretamente. É um pilar fundamental. E é um pilar fundamental, principalmente pelo prazo curto de análise. Por quê? As empresas do Simples Nacional, eles vão poder ter uma opção. Ou eles vão continuar como Simples Nacional, recolhendo a guia DAS, com toda a simplificação que a opção do Simples permite, mas ele não vai gerar crédito. Então, se você tem uma empresa que vende, optando pelo Simples Nacional, e não optar pelo regime híbrido, ele não vai gerar crédito subsequente para os seus clientes, por exemplo. Ele não gera crédito. E essa análise ela vai ter que ser feita até setembro desse ano, vinculante para o primeiro semestre de 2028. Então, até em setembro, a Receita Federal quer saber, para o ano que vem, você, empresário do Simples, vai recolher o imposto da reforma por fora, regime híbrido, ou deixa como está? Essa decisão, a gente já vem plantando com o cliente. A gente já vem mostrando para ele qual é as opções. Mas a decisão é do cliente. Por quê? Porque ele que direciona o impacto comercial que ele quer ter, o tipo de cliente que ele quer ter, o tipo de relacionamento com os fornecedores que ele tem. Então, é um apoio complementar à contabilidade, o conhecimento do empresário. Então, mais uma vez, o conhecimento do técnico é da contabilidade.
Todos nós sabemos disso. A contabilidade vai apoiar, mostrar um planejamento, mostrar as opções. Mas a decisão, continua no simples ou não, vira o híbrido ou não, essa decisão final é do empresário. E aí, para poder decidir, não decidir no escuro, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter uma noção. Então, a noção é justamente essa. Baseado no primeiro pilar, que é débito e crédito, você, optante pelo Simples Nacional, vai querer recolher o imposto pela reforma tributária, fazendo débito e crédito, ou prefere continuar como está atualmente? Baseado nesse tipo de pergunta, a contabilidade vai lhe mostrar cálculos, mas o direcionamento da empresa teria que ser realmente com o empresário. E aí, toda decisão de mudança, projeção de faturamento, projeção de compras, etc., vocês têm que dar o complemento à contabilidade. Então, um pilar fundamental, esse do Simples Nacional. O terceiro pilar é o pilar do Split Payment. Por quê? Hoje, exemplificando para vocês, vocês fazem uma venda de R$10.000. Você recebe R$10.000. Esse dinheiro entra no caixa naquele momento. E você paga o imposto somente no mês seguinte. Então, você trabalha ali com o dinheiro do imposto dentro da sua empresa para poder pagar um fornecedor, pagar folhas de pagamento, pagar um aluguel. E aí acaba que esse dinheiro do imposto, ele te ajuda no fluxo. Porque aí você utiliza para outras coisas e quando vence o imposto, você paga o imposto. Então, você trabalha ali com dinheiro, como se fosse um mini empréstimo do governo para você. Só que com o split payment, isso não vai acontecer. Por quê? Quando você vender R$10.000, o dinheiro do imposto ele já vai ser destacado no momento da venda. Então, você vai vender R$10.000 e aí a Receita já vai separar o que é dela de imposto e o que é seu líquido. Então, o dinheiro já é destacado na operação. Então, quando um cliente fazer um Pix para você, quando o cliente pagar uma nota fiscal através de boleto, quando o cliente te pagar via cartão de crédito, quando o cliente pagar via plataforma, todos os meios de pagamento, eles vão ser adaptados para fazer essa divisão. E uma parte vai para o governo de imposto, outra parte vai para você, que é o líquido da operação. Então, com isso, o seu fluxo de caixa fica prejudicado. Não sei se vocês conseguiram perceber a gravidade e a profundidade desse instituto da reforma tributária. Talvez muito maior do que a sistemática de apuração, porque o seu imposto ele vai ser recolhido no momento da venda. E o seu caixa, ele está preparado para receber, igual eles estão dizendo, a alíquota base da reforma tributária é 28% para a maioria das atividades. Você está preparado, o seu caixa está preparado para receber 28% a menos em uma venda de mercadoria ou um serviço? Você já pagar o imposto na fonte, na hora do pagamento? Ou seja, essa conjuntura de situações, se tiver uma precificação errada, se a margem de lucro estiver errada, e aí ainda tiver um desconto do imposto na hora, você pode não ter dinheiro no fluxo para pagar as contas. Então, você deve fazer uma projeção do seu fluxo, ou seja, se eu já estivesse recebendo a menos, conforme vai ser na reforma tributária, como seria o meu caixa? Como eu poderia trabalhar com ele? Ele aguentaria esse valor a menor entrando nos momentos das transações? Então, uma pergunta que você precisa responder agora. Cada um faça a sua interpretação. Você consegue isso sem atrapalhar o seu fluxo de caixa? Deixo uma reflexão para vocês. Imagina a venda que você fez hoje, essa semana, ou esse mês.
como foi a sua venda, o seu serviço, os seus recebimentos. Imagina se no momento que o seu cliente pagasse, você já pagou o imposto que vence só no dia 20 do mês que vem. Você conseguiria arcar com todos os compromissos, seus fornecedores, o seu aluguel, a folha de pagamento no quinto dia útil. Você consegue tocar o seu negócio recebendo 28% a menos, às vezes. Então, é um instituto seríssimo que poucos estão se ligando, poucos estão tomando providências para ver como sanar essa questão do fluxo de caixa, porque o impacto é muito grande. E a decisão da Receita em fazer isso é diminuir a evasão fiscal, a sonegação fiscal, aumentar a arrecadação. Então, uma coisa que você precisa saber agora, o seu negócio está pronto para poder sofrer o split payment a partir de 2027? Ou seja, daqui a 6 meses, começar já, quando você fizer a primeira venda, dia 2 de janeiro, já sofrer a retirada do imposto naquele momento? Então, como que a contabilidade vai interferir nessa decisão a ponto de entender, não, o meu fluxo eu não consigo, eu preciso aumentar o preço, eu vou precisar pegar um empréstimo bancário para ter um giro melhor, ou vou ter que renegociar com fornecedores, porque eu não vou conseguir pagar ele com 30 dias, com 60 dias, eu vou precisar de um prazo maior, eu vou precisar dividir o pagamento, porque eu preciso continuar com fôlego financeiro, porque o imposto já vai ser recolhido na hora. Ou seja, o fôlego que o imposto às vezes dava, sem dizer aquelas empresas que às vezes não conseguem pagar o imposto em dia e fazem um parcelamento, etc. Isso tudo vai acabar. Então, o fôlego gerado pelo imposto precisa ser dimensionado em outros locais. Seja aumentando a margem, seja mudando o preço, seja renegociando com fornecedores, etc. E aí, essas decisões, essas negociações, elas não podem ou não são interferidas pela contabilidade. Porque a contabilidade, ela olha uma questão mais técnica, mais geral, um planejamento mais numérico apenas. Agora, a sensibilidade do negócio pertence a cada um de vocês, a cada um de nós. Eu digo como empresário também. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, principalmente referindo-se à caixa. Então, é uma situação grave que precisa ser levada em consideração urgentemente, porque é um planejamento que não é feito de uma hora para outra. A gente precisa ter um fôlego, uma análise, uma situação de como vou minimizar os impactos desse split payment no meu caixa. Então, esses 3 pilares, eles são muito importantes, tomando como início do seu entendimento da reforma tributária. Todo empresário precisa saber, no mínimo, esses 3 pilares. Sair da escuridão. Quando alguém perguntar, a reforma está vindo aí, já vão vir na mente de vocês esses 3 pilares muito claros. Ou seja, débito e crédito, o relacionamento com o Simples Nacional e o split payment. Isso aí é o principal. É claro que a gente tem outros pilares na reforma tributária, por exemplo, apuração assistida. A apuração vai ter um portal do governo, onde ele vai fazer essa apuração automática, pegando todos os créditos, todos os débitos e fazendo um giro ali na apuração. A apuração vai ser assistida. Tem também a parte das notas fiscais, urgente, que precisa ser parametrizada, mas isso é um apoio também da contabilidade, não é tanto decisão, é muito mais uma decisão na providência, mas não é o empresário que às vezes vai parametrizar o sistema, às vezes tem um suporte de TI, alguma coisa assim. E o pilar também da questão das alíquotas. As alíquotas que ainda não houveram definições de quanto vai ser a alíquota a partir do ano que vem, pode ser até um absurdo, porque a gente já está aí fazendo análise e tudo, e a gente ainda não tem uma definição de alíquota, mas é o que temos. Então, esse pilar da alíquota também, por enquanto, não é de tanta preocupação. Agora, os 3, débito e crédito, Simples Nacional e split payment, são fundamentais para qualquer um de nós.
Então, a gente tem um problema real. Por quê? Quando você não entende esses 3 pilares, você precifica errado, a gente já viu aqui, ou seja, precificando errado, a gente tem menos dinheiro no bolso. A gente tem uma paralisia, porque quando tiver aquela pergunta, você vai migrar ou não para o Simples? Você vai ficar assim, não sei, depende da contabilidade. Se a contabilidade falar que é para eu migrar, eu migro. Se ela falar que não é para migrar, eu não migro. E isso pode causar um medo. Será que a contabilidade analisou todo o meu cenário? Eu não sei nem discutir, não sei nem o que perguntar para o meu contador se é melhor isso ou aquilo, por que é melhor. Eu não consigo, eu não sei, eu estou na completa escuridão. Então, é um problema real, essa paralisia. E o split, que é o medo no seu caixa. E aí, sem caixa, não tem crescimento, não tem investimento, não tem distribuição de dividendos. Então, essa gestão, ela fica travada, porque é medo para todo lado. Você fica com medo do novo imposto, fica com medo da precificação, se está precificando errado, você fica com medo se vai optar pelo simples ou não, se o seu fornecedor é simples, se seu cliente é simples, como que você faz. Você não pode depender apenas da contabilidade para sustentar todos esses princípios na sua empresa. E você não pode operar no escuro. Não existe você operar sem saber as consequências e as causas de cada uma das decisões que a reforma demanda com todos nós. Sem dizer a questão de crescimento, né? Porque muitos estão dizendo a questão da oportunidade na reforma, eu não estou nem vinculando isso para vocês, porque a oportunidade pode ser um segundo passo. Ou seja, já entendi a reforma, agora eu vou tentar otimizar a reforma no meu negócio. Então, eu já vou precificar melhor, já vou procurar fornecedores que possam me dar crédito, eu vou organizar a minha empresa para otimizar a reforma. Mas a gente nem está falando disso aqui ainda. A gente está falando de como destravar a reforma tributária no seu negócio. É você sair do plano zero, do primeiro passo, e dar o primeiro passo. Então, você está saindo do zero para o 1, para depois, sim, começar a evoluir, à medida que a reforma for evoluindo, lembrando que é um processo de transição que vai durar até 2032. Muita coisa ainda vai acontecer, mas os pilares não são alterados. Já são, o que vai mudar? A substituição dos impostos, que é feito gradativa. Então, a gente tem gradualmente a substituição de alguns do ISS, do ICMS, do PIS, do COFINS, do IPI, substituído pelo CBS e IBS. A gente tem uma diferença, então vai acabando diminuindo um imposto, aumentando o outro. Parece realmente que a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, vão tendo 2 apurações durante de 2027 até 2032. Então, a gente ainda tem muito a evoluir na reforma tributária, a Receita Federal tem muito a evoluir, mas os pilares são inalterados, porque são oriundos da lei. A legislação da reforma tributária instituiu esses princípios, que aí eu estou chamando aqui de pilares básicos do entendimento inicial para cada uma das empresas. Então, a gente tem um problema real, que é essa paralisia, esse medo de tomar decisões no escuro e sem ter uma confiança na tomada de decisão. Ou seja, se eu fizer isso, o que acontece? Se eu fizer aquilo, o lucro fica bom, o lucro fica pior? Como que eu vou me comportar nesse cenário? Então, esse é o objetivo com esses pilares, sanar esse tipo de dúvida básica. Então, trouxe também exemplos práticos, para vocês entenderem como esses pilares, eles funcionam na empresa em casos reais. Como que você pode e precisa entender e não pode deixar só na mão da contabilidade. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Você tem um fornecedor e aí ele te chama e fala, olha, o imposto aumentou e isso pode acontecer com vocês
esse ano ainda, o fornecedor ligar e falar, olha, o imposto aumentou e o meu preço, que antes era 100, eu vou aumentar 8%, vai ser 108, para cobrir o meu custo com o imposto a mais. E aí você vai entender, mas por que aumentou? O fornecedor, ele é realmente regime regular? Ele trabalha com crédito e débito? Sim, ele trabalha. Então, realmente, o imposto dele aumentou e aí ele está me gerando um imposto maior. E aí, o contador vai chegar e dizer, olha, eu vou calcular os cenários aqui para você, do impacto desse aumento de custo na apuração do imposto. E aí ele diz assim, olha, vamos calcular os cenários. E aí ele te dá opções. Olha, você pode absorver esses 8% que o seu fornecedor aumentou, e aí sua margem cai. Sua margem que é 25%, ela vai cair para 17%. Sua margem que é de 15%, ela vai cair para 7%. Então, essa é uma opção. Isso o seu contador lhe informando. Segundo, o meu fornecedor aumentou o custo, eu vou aumentar também o meu preço de venda. Mas será que o seu cliente ele não vai reclamar? O seu cliente ele vai ter a mesma capacidade que você tem de análise do cenário, o que é melhor, o que é pior? E aí a segunda opção que o contador pode te dar. Terceiro, eu vou procurar outro fornecedor, eu não vou ficar com esse não, porque esse aumentou o meu custo, eu vou trocar. Mas você vai achar um fornecedor que não seja impactado? Como que vai ser essa relação? O fornecedor ele está te vendendo um produto que tem em vários outros, não tem uma situação específica de poucos fornecedores, ou achar um fornecedor que venda o mesmo produto com um preço menor, sem aumentar o imposto. E até uma quarta opção, que é negociar com o fornecedor. E essa negociação seria o quê? Olha, você vai aumentar em 8%? Ótimo, mas você vai me gerar um crédito de X. Então, para mim, que sou do regime regular, é interessante, porque meu custo, apesar do seu imposto aumentar, o meu custo na aquisição da mercadoria diminuiu, porque eu vou aproveitar boa parte do crédito. Então, essa análise, o seu contador, nós, como contabilidade, a gente vai ajudar o empresário a ter as opções, mas a decisão é do empresário. Ou seja, ele vai analisar e falar assim, bom, esse fornecedor aí, ele é muito importante para mim, ele é estratégico, a maioria dos meus produtos, do meu estoque é com ele, ou esse fornecedor de serviço, ele é muito importante na minha operação, então eu não posso perdê-lo. Então eu tenho que absorver esses 8% mesmo, porque realmente ele é fundamental na minha produção, no meu negócio. Então, o contador vai ajudar a lhe dar as opções, a te dar alternativas, mas a decisão é sua. E para decidir, você não pode estar no escuro. Você precisa entender a sistemática da reforma, tanto na hora de negociar com o fornecedor, quanto na hora de negociar com o seu cliente, que também vai vir te pedir desconto, que também vai te perguntar sobre o aumento de preço, que vai questionar se está dando crédito, se não está. Então, é uma operação do dia a dia, da atividade de ser empresário, da atividade comercial, que vai influenciar no preço, da atividade administrativa no setor de compras, porque o setor de compras vai ter que analisar os seus fornecedores. Então, é o dia a dia da empresa. E a contabilidade, claro, ela tem o seu papel, ela vai atuar nas apurações e em outros sistemas de parametrizações, etc., atualizações e legislação, mas essa negociação do dia a dia cabe ao empresário realmente. Então, esse primeiro exemplo mostra claro como é aplicado um dos pilares, que é o pilar do débito e crédito, no dia a dia de cada um de nós. Como que vai acontecer. O segundo exemplo é sobre o simples. E aí eu te pergunto, uma indústria de alimentos
que ela já é simples durante 5 anos, ou seja, ela está acostumada com aquela sistemática, ela já está recolhendo impostos de uma maneira mais simples, e aí, contabilmente, chegou-se à conclusão seguinte, olha, se migrar para o regime híbrido, você vai ter uma economia de R$ 1.600 por mês, ou seja, cerca de 20 mil por ano. Mas o seu contador ele vai até aí. Agora, e os impactos da reforma internamente? Será que eu vou ter mais burocracia migrando para o regime híbrido? Será que a minha equipe está preparada para fazer esse sistema, ver com quem vai comprar, de quem vai comprar, qual regime de compra, ou meus clientes? Ou seja, crescer no regime híbrido, será que eu já estou numa alíquota do simples que vale a pena ou não? São decisões que o contador vai calcular e lhe mostrar, mas quem cuida do negócio são vocês. Então, são decisões estratégicas do negócio. Então, por exemplo, a gente falou do pilar do split payment. O split payment, ele funciona diferente no simples normal e no simples híbrido. Então, às vezes, é uma estratégia. Bom, eu não quero economizar R$ 1.600, mas eu não quero ter o split de uma maneira tão agressiva na minha empresa. Eu prefiro ter o fluxo de caixa e recuperar esse R$ 1.600 nesse fôlego financeiro. Então, são análises individuais, subjetivas, que, como eu disse, cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, às vezes, eu não quero nem tanto a economia, mas eu prefiro ter o fluxo. Ou não quero ter a burocracia, ou não quero ter essa parte de fiscalização, de apuração assistida, etc. Eu quero ficar aqui quietinho, simples mesmo, mesmo que isso for pagar mais imposto. Eu prefiro ter uma administração mais simplificada, tributos mais simplificados, do que ir para o regime híbrido. Então, é uma decisão subjetiva, que não depende da contabilidade. Então, o contador calcula e você decide. Você cuida do seu negócio. Então, o que trava a sua reforma tributária? Você provavelmente tem um desses itens, dessas situações. O que pode travar a reforma tributária? Uma organização financeira fraca. Como assim, Rafael? Se a gente está dizendo aqui de análises, como que a gente vai analisar o cenário futuro se a gente não tem o atual? Como você quer mudar a composição do seu preço na reforma se a gente não tem a composição do preço atual? Se a gente não tem um financeiro que tenha uma composição de custos, de margem, de uma DRE gerencial mínima que seja, que eu sei realmente qual é a minha margem de lucro em determinado período. Então, uma situação fundamental é todos nós termos uma organização financeira melhor. Ou seja, é o número na ponta do lápis. Ah, Rafael, não tem tempo, o negócio está me demandando muito. Mas é preciso ter tempo. É um negócio que você construiu durante anos. Todos nós temos suores, preocupações, noites sem dormir, por conta do negócio, trabalhando 12, 14 horas por dia. A gente não pode deixar que esses impactos que são inevitáveis e a gente não tomar providências por falta de tempo. É uma questão de prioridade. Ah, Rafael, tudo é prioridade, vender é prioridade. Mas isso aqui vai afetar muito o seu fluxo. Então, a gente precisa ter uma organização financeira melhor. Todos nós temos capacidade de melhorar a gestão financeira da sua empresa, de cada um delas. Até eu. Existem índices, existem precificações que hoje eu não estou preocupado com ela, mas com a reforma eu vou ter que estar. Então, uma organização financeira fraca, ela prejudica qualquer análise da reforma. Outra coisa, não domina seus números, como eu disse. Se a gente não tem os números atuais, como que a gente vai projetar? Como que eu vou saber o impacto se eu não sei a origem? Então, a dominância dos números é fundamental. Então, assim, na ponta do lápis, quanto que é o seu produto? Custa tanto. Aí sim, a gente pode fazer projeções da reforma. Agora,
Ah, não, eu não sei quanto que custa, não tem meu custo, eu misturo pessoa física com jurídica, é uma confusão. Imagina como vai ser na reforma, porque aí o impacto vai ser enorme. Porque aí você vai ter aumento de custo, você não vai saber para quanto que vai aumentar, aí sem tempo para analisar, vai virar um tsunami, e aí vai começar a rodar a reforma, e vai chegando um guia de imposto a pagar, às vezes vai chegando o split, já vai tirando o imposto do seu fluxo. A sua empresa aguenta esse tsunami administrativo financeiro? Então, a gente precisa dominar os números. Outro problema que trava, não conhece os fornecedores e clientes. A gente não pode fazer, porque eu sempre comprei, mas eu não sei quanto que tá, não sei a opção tributária dele, eu não sei do meu cliente. A gente vai precisar ter mais habitualidade com relação a essas informações. A gente não vai conseguir simplesmente ter a informação, sempre comprei dele e vai ser aquilo. Não, a gente tem que analisar, conhecer quem vai te dar crédito, quem não vai dar crédito, quem vai exigir crédito, quem não vai exigir crédito. A gente precisa conhecer os clientes fornecedores mais do que atualmente. Outro problema, um fluxo de caixa desorganizado. Tem gente que, pela correria, não consegue fazer um fluxo de caixa. Ou seja, eu recebo tal dia, eu tenho um pico de venda aqui, eu já tenho aqui um pagamento de folha de pagamento, agora eu tenho fornecedores. Não, esse fornecedor que é junto da folha, eu vou jogar ele mais para o final do mês, porque o meu fluxo ele não consegue suportar uma despesa tão alta. A gente precisa ter essa análise mensal. Qual que é o melhor dia para ter as despesas? Qual que é o melhor dia de faturamento? Quando você recebe? Quanto você faz a antecipação de cartão? Essa noção administrativa do fluxo de caixa, ela vai ser fundamental. Como a gente viu, o split vai ter uma interferência muito grande no fluxo de caixa. E a questão do Simples Nacional. Quem é do Simples Nacional vai precisar decidir tudo que a gente conversou aqui nessa aula em setembro agora. Ou seja, daqui a 2 meses praticamente. Daqui a 2 meses vai ser necessário uma decisão. E aí, o que é melhor para você? E vocês estão prontos para essa decisão? Porque para estar pronto, precisa estar com todos esses fatores em dia. Precisa ter uma análise, o que é melhor, meus fornecedores, meu fluxo de caixa. Então, essa decisão é fundamental agora em setembro, antes mesmo do início do ano que vem. Então, sozinho, claro que é possível, mas é muito difícil. Vocês têm o apoio da contabilidade, sim, mas as decisões de gestão da reforma no seu negócio, no dia a dia, aí é uma situação individualizada. Então, eu elenquei para vocês aqui providências urgentes. O que vocês precisam tomar como providência para destravar a reforma tributária no seu negócio? E a primeira coisa que deve ser feita, urgente, não só pela reforma, mas pelo lado empresarial, é uma organização financeira e domínio dos números. Sem isso, você não vai conseguir decidir, porque você é como se estivesse num alto mar sem uma bússola. Para que lado que eu vou? Se eu não tenho meus números, eu não sei nada do meu negócio. Então, esse é um ponto fundamental. A gente precisa ter organização financeira e domínio dos números. Segunda opção em providência urgente, análise de clientes e fornecedores. Então, a análise de clientes e fornecedores seria o quê? Elencar todos os seus fornecedores, elencar os seus clientes. Rafael, meus clientes são pessoas físicas. Aí você não precisa elencar todo mundo, você só coloca um percentual de venda X, é tudo pessoa física, para poder analisar esse balanço de crédito e débito. Vale a pena migrar? Não vale? Então, vocês precisam analisar todos os clientes e fornecedores. Precisa ser feita também uma análise do fluxo de caixa. Então, pode ser feita através, às vezes, do extrato bancário, qual que é o pico de recebimento, é distante da sua previsão de pagamento, ou eu tenho uma previsão de pagamento e depois eu tenho o pico. Pode ser que você esteja pagando juros de faturas, ou juros bancários, ou juros de impostos, por conta de um desajuste no fluxo. Então, já é necessário analisar essa situação, porque a gente viu que o fluxo vai ser prejudicado.
Então, eu preciso analisar atualmente como funciona o meu fluxo, como que eu gero caixa e ele vai pagando as minhas obrigações. Outra providência urgente, para quem é do Simples, decisão, Simples normal ou Simples híbrido para o ano que vem? Isso agora em setembro vai ser necessário. Ah, Rafael, eu não sou do Simples. O que que me impacta? Impacta você analisar seus fornecedores e já olhar com eles, olha, você vai ser Simples normal ou híbrido? Porque eu preciso do seu crédito. Ah, não, você é do Simples normal. Então você poderia me dar um desconto, porque eu não vou ter crédito da sua nota. Então é o que eu disse. Todos nós nos relacionamos com empresas do Simples Nacional. E é fundamental que essa análise seja feita para cada um deles, ou para a própria empresa. Então, não é simplesmente, você tem fornecedores do Simples? Como que eles vão agir para o ano que vem? Isso aí é fundamental para você entender o que vai impactar na sua apuração do ano que vem. Outro ponto importantíssimo, como eu ressaltei aqui, é a parametrização de nota fiscal. E esse é um ponto que eu vou dar uma atenção especial também, porque a gente vai ter um prazo de agosto de 2026, agora, no mês que vem, praticamente, onde as notas fiscais elas vão ser impedidas de emitir, ou seja, vai dar um erro na hora da emissão no portal, caso ela não venha com os parâmetros corretos da reforma tributária. Então, nos sistemas, já vem lá um campo para poder informar da reforma tributária. A alíquota de CBS, a alíquota de IBS, C-Class-Trib, que é a forma de apuração daquele produto ou serviço. Então, essa parametrização, ela vai ser, não é importante, ela vai impedir a emissão da nota fiscal. E isso já a partir de agosto, para as empresas do regime regular, e a partir de janeiro para as empresas do Simples que não forem para o regime híbrido. Para quem for para o regime híbrido em setembro, já vai precisar ter essa modificação na nota fiscal em setembro, senão não começa a emitir nota fiscal. Então, imagina, o seu financeiro não toma nenhuma providência. No dia 1º de agosto, na hora que for emitir uma nota fiscal, travado pela Receita. E aí, imagina, se o seu RP de emissão de nota não está preparado ainda para poder ter esses campos, qual código que eu coloco lá, o que eu vou informar nessa nota fiscal. Então, é uma providência urgente. A gente tem menos de 30 dias, 30 e poucos dias, para poder iniciar essa obrigatoriedade. Então, é um ponto que eu coloquei como quinto, mas talvez para algumas empresas ela tenha que ser destacada ali para primeiro. É uma providência para vocês tomarem amanhã. O meu sistema já está pronto para emitir nota fiscal a partir de agosto. Isso é a primeira pergunta que tem que ser feita amanhã para o seu desenvolvedor de software, para o seu sistema de TI, de emissão de nota fiscal. É a primeira pergunta. O meu sistema já está pronto, já está parametrizado, já está tudo configurado? Porque senão eu não vou faturar. E isso aí realmente vai travar a sua empresa. Sem receita e realmente a empresa é travada. E aí, sabendo de todas essas providências, é que a gente criou e existe o Comitê da Reforma Tributária Online. Por quê? Isso que eu passei para vocês nessa hora de apresentação desse webinário foram noções básicas do que vocês precisam ter para vocês, como eu disse, sair do ponto 0 para o ponto 1, do ponto A para o ponto B. Mas existem várias coisas que precisam ser analisadas que não daria para eu poder falar em 1 hora. É muita coisa. Eu queria dar pelo menos esse start para vocês saírem desse momento de completo desconhecimento e completo designação desse assunto exclusivamente para a contabilidade. Então, eu espero que vocês saiam daqui com essas providências em mente, saiam daqui sabendo que a gente precisa entender um pouco mais da reforma, não posso deixar tudo na mão da contabilidade, porque tem algumas coisas que vai pertencer a mim. A decisão da minha empresa passa pelas minhas decisões, pela minha interpretação do meu negócio, pelas situações particulares, como a gente viu aqui, e não só pela contabilidade. Então, ninguém consegue, às vezes, sozinho,
tomar tantas providências com uma hora de aula. Você aprende acompanhando o dia a dia, à medida que as decisões são tomadas. Ah, tive uma dúvida. Como que eu posso sanar essa dúvida? Então, a gente tem o Comitê da Reforma Tributária Online, que aí vai acompanhando o dia a dia de cada um de vocês. É uma comunidade, existe uma oficina que é ao vivo, e aí a gente vai tratando essas informações, trazendo casos reais, trazendo situações práticas do dia a dia. E o que mais seria? O comitê, ele não é um curso. Eu trago para vocês uma possibilidade de ingressarem numa comunidade. Então, essa comunidade, ela é direcionada não com assuntos técnicos de contabilidade, mas com assuntos de gestão, voltado para empresários, donos de pequenas e médias empresas. Então, são pessoas que estão com os mesmos problemas que você, de implantação, de fluxo de caixa, de débito e crédito, de análise de fornecedores. E com as oficinas mão na massa, são casos práticos, e elas ocorrem mensalmente. Então, você traz o seu caso, traz uma dúvida da aplicação, de algum conhecimento, alguma coisa que ocorreu, e a gente resolve junto. A gente aprende praticando a análise. E aí a dúvida de um pode ser dúvida de outro, pode sanar a dúvida de outro. Então, essa comunidade, ela possui aulas gravadas no portal da Hotmart. Então, a gente já tem um curso dos pilares, que aí é um curso mais denso, com situações mais teóricas da reforma, não de contabilidade, mas de empresário. Situações mais teóricas, de uma amplitude maior, e também que são gravadas, cada um vai no seu ritmo, é claro, e mais material de apoio e acesso durante 12 meses. Então, esse comitê, ele surgiu para acompanhar os empresários que têm dificuldade ou imaginam ter dificuldades em tomar as decisões sem um apoio, sem com quem conversar. É claro que cada um tem a sua contabilidade, mas a gente não está dizendo de contabilidade, de apuração de imposto. Estamos dizendo aqui sobre particularidades de gestão, como a gente abordou aqui. E antes de falar de preço, eu queria dizer para vocês o seguinte: qual o custo de ficar de fora? A gente pode ter pagamento de impostos a mais, créditos perdidos, e não estou nem dizendo com relação à apuração da contabilidade equivocada. Estou dizendo, às vezes, de um fornecedor que você não negociou e não está pegando crédito. Então, o crédito pode estar perdido. E como que a contabilidade vai ver isso? Ela não vai ter acesso a essa informação. Então, você, no dia a dia, precisa ter uma prática, um compartilhamento de ideias, para poder, olha, esse fornecedor aqui pode ser que você consiga um crédito. Outro problema, autos de infração, por conta de apuração incorreta. Então, isso pode gerar uma... Isso pode gerar uma auto-infração, a fiscalização em cima da reforma tributária vai ser muito severa, então a gente pode ter problemas quanto a isso também. A gente pode... Qual o preço de perder margem, de fazer uma precificação errada? A gente viu que muitas coisas são sensíveis ao preço. Então, vai ser alterado. A gente precisa ter fundamentos para subsidiar esses aumentos de preço. E, por último, ceder desconto que deveria negociar. Então, como que vocês vão se comportar a partir do momento que um cliente ligar e falar, olha, eu preciso de um desconto por causa da reforma tributária? Quantos por cento você está disposto a conceder para um empresário que lhe pedir desconto? 5%? Não, não vou dar nada. 4%, 8%, 10%? Enfim,
são informações que são geradas pela mudança da reforma no dia a dia, como a gente está vendo, não apenas em impostos. Desculpa, pessoal, deu um pico de energia aqui. Vamos retomar. Então, antes de falar de preço, a gente tem que avaliar todos esses pontos do custo de ficar realmente de fora na reforma tributária. Então, falando de investimentos, isso. Vocês estão vendo minha tela? Ótimo. A gente tem como investimento, o preço do comitê da reforma, ele é 1.497, ou 12 vezes de 154,82 por mês. Lembrando que é um acesso de 12 meses, mensalmente a gente vai ter a oficina Mão na Massa, a gente tem os cursos, os módulos gravados dos pilares da reforma tributária e, além disso, vamos ter material de apoio, análise em conjunto, a comunidade, onde vão ser feitas trocas de ideias, de informações entre os empresários, como vocês, que precisam tomar providências urgentes da reforma. E imagina esse valor de tudo que a gente viu aqui, certamente a gente recupera esse investimento em menos de um mês. Seja economizando na margem, seja precificando melhor, seja pegando um crédito, seja uma decisão que seria feita, tomada de uma maneira divergente e o comitê ajudar em tomar uma decisão melhor. E, além disso, a gente dá 7 dias de garantia, sem nenhum risco. Como é que funciona isso, Rafael? Você tem a opção de entrar no curso, verificar o conteúdo, às vezes, não, isso aqui não é para mim, eu achei que fosse assim, é de outra maneira, então realmente não é para mim. Isso aí sem risco nenhum. Se em 7 dias você achar que esse assunto é realmente um contador, é muito difícil para você, você não vai ter tempo de dedicar a isso, eu vou entender perfeitamente. Pode ser que ainda não esteja no seu momento. E aí não é nenhum julgamento. Mas eu acho que é muito importante você começar a lidar com esse assunto, porque já está passando muito rápido. A gente já estava dizendo com relação a janeiro, o ano de 2026, e metade do ano já encerrou. Então, a gente dá essa garantia de 7 dias sem risco nenhum. Ou seja, comprou, achou que não é para ele, em 7 dias a gente devolve o recurso, faz o estorno sem nenhum problema. Tá? Mas, privilegiando aí quem está conosco nesse webinário ao vivo, a gente resolveu dar um desconto de R$ 500
para quem se inscrever até amanhã às 23h59. Então, o que era bom, que já tinha uma margem, economizei numa margem de lucro, economizei numa precificação, com os mesmos 7 dias de garantia, sem risco, a gente está concedendo para quem está aqui e até amanhã às 23h59, um desconto de R$500. E aí, o que era 1.497 vai para 997, ou 12 vezes de 103,11. E aí pode ser feito diretamente no link que está anexado aí no chat, ou a gente vai disponibilizar também no grupo do WhatsApp, com as informações, etc. Mas isso é uma oportunidade que a gente vai desenvolvendo essas análises que a gente está conversando aqui de uma maneira muito mais profunda. Porque, além do onboard, onde eu vou dar um panorama geral do que já foi, do que temos no curso, com as aulas já disponibilizadas, e como vão vir os próximos encontros ao vivo. Por exemplo, agora em agosto, em julho, a gente já vai ter um encontro ao vivo, que pode ser a sua dúvida para poder sanar uma opção do Simples em setembro. Você vai poder trazer alguma eventual questão, já agora em julho. Então, assim, mesma garantia, mesmo acesso de 12 meses, mesma questão dos materiais e com desconto de R$500 para fazer essa opção até amanhã às 23h59. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui ainda o comitê, ele custa menos do que o prejuízo de uma única decisão errada. Uma única decisão errada que tivermos com relação à reforma, seja do Simples, seja de precificação, seja uma negociação, o comitê é mais barato do que qualquer tipo de vantagem que a gente puder evitar a partir do comitê. Então, eu queria disponibilizar aqui o chat, liberar o chat para ver se alguém tem alguma dúvida. Sempre parece que tem razão, olha. Porque a gente está totalmente sem filtro. Eu espero que ela esteja deixando lá na reunião. Alguém está com o microfone aberto. Vai ter uma reunião. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode direcionar no chat. E agora é a sua vez. Então, pensem bastante, reflitam, vejam se faz sentido, se é o seu momento. Cliquem no link de inscrição, que está disponibilizado no chat. Eu vou disponibilizar também no grupo de WhatsApp. E espero todos vocês para a gente poder desvendar e trabalhar. Surgiu uma dúvida aqui. O split payment vai descontar o imposto direto, então, Rafael? Exatamente. Quando você receber do seu cliente, uma parte já vai automaticamente para o governo. Então, você tem um preço cheio que você vai fazer para o seu cliente, vendendo uma blusa, por exemplo, por R$100. Ao invés de cair na sua conta R$100, vai cair na sua conta, por exemplo, 72. O imposto, que é 28%, que essa alíquota também ainda não está totalmente definida, o imposto ele vai ser recolhido naquele momento. Então, é uma situação que a gente tem que ter muita cautela, muita preocupação, porque é um dinheiro que hoje em dia a gente trabalha com ele, mas a partir de 2027 ele vai ficar impedido. Então, o split ele vai entrar a partir de 2027 com relação a PIX e nota fiscal e boletos. Cartão de crédito, eles ainda estão desenvolvendo o sistema junto às operadoras de cartão e também as plataformas, PagSeguro, etc. Então, realmente, empreender está muito mais difícil. Eles estão fazendo isso para diminuir a sonegação, e eu não estou fazendo nenhum tipo de comentário com cunho político. É a intenção de aumentar a arrecadação também, tá?
E aí até mesmo uma questão assim, aumento de imposto, aumento de arrecadação, dificilmente a gente vai ter um cenário de desistência da reforma, porque o governo ele incentiva essa arrecadação, ele busca aumentar os impostos, e aí cai na conta do empreendedor mesmo. E agora com mais essa situação de ter o split no momento do pagamento. Então, a gente tinha um fôlego de trabalhar com dinheiro do imposto, e agora você vai ter na hora a dedução do imposto. Consigo levar meu caso? Consegue. Consegue sim. A gente vai ter oportunidades de analisar individualmente nessas oficinas o seu caso em específico. Então, as aulas gravadas, ela também vai estar disponível dessas oficinas, dessas tira-dúvidas. Mas para você tirar dúvida, para você entender, para a gente construir junto um melhor entendimento, as oficinas mensais, vocês vão trazer situações do dia a dia. Ah, um fornecedor pediu para aumentar tanto, eu estou em dúvida se eu aumento tanto ou recebo. Então, situações do dia a dia, a gente vai analisar nas oficinas mão na massa. E aí a gente vai abrir, claro, para poder discutir, para poder determinar o que é melhor fazer, e a decisão continua do empresário. Só que ele vai ter com quem também discutir, analisar e debater o melhor caminho para a sua empresa. E aí a oficina também fica gravada. Então, além das aulas gravadas, a gente tem as oficinas gravadas também. E por que isso é importante? Porque às vezes eu não consegui acompanhar ao vivo, mas alguém me perguntou alguma coisa que vai impactar no meu negócio, é similar o caso, ou às vezes aquele caso vai me gerar um tipo de dúvida ou de análise. Então, além das aulas ficarem gravadas, já estarem gravadas no portal do Hotmart, as oficinas online e ao vivo também vão ser gravadas e disponibilizadas na Hotmart, tá? Então, fica tudo no portal. Também tem um ponto muito interessante, que são os horários das oficinas. Então, a gente vai ter horários alternativos, porque tem gente, às vezes, que não consegue participar de uma aula à noite. Então, ela vai ter um horário, às vezes, alternativo à tarde, para poder compartilhar, para poder ter oportunidade de participar ao vivo. Às vezes, a gente pode fazer um horário no final de semana também, para possibilitar mais pessoas participarem ao vivo. Ou seja, é uma comunidade, gente. E o meu interesse é ajudá-los nesse momento de transição da reforma. Então, o que eu puder fazer para poder ajudá-los a desvendar os problemas, a fazer as melhores adaptações e ter até mesmo dúvidas, né, como você está dizendo, eu vou estar aqui integralmente à disposição e também a nossa comunidade. E aí, mais um ponto, você não sabe nem o que perguntar para o contador. É exatamente isso. Porque você precisa ter um conhecimento básico para ter perguntas. Porque você não pode simplesmente chegar e falar assim, ele vai decidir tudo. Porque a responsabilidade, o impacto de uma decisão errada é sua, não é do contador. Então, se o contador disser para você, migra para o regime híbrido, e sem você entender o porquê, imagina se você começa a pagar um imposto a mais, ou começa a sobrar menos dinheiro no seu bolso. O contador vai ser responsabilizado? Então, é uma situação muito difícil, porque o impacto vai ser em você, não nele. Então, a gente precisa ter um conhecimento básico da reforma para poder debater, para poder perguntar, para poder entender, conversar com o contador, conversar com o fornecedor, conversar com o cliente, e até mesmo é como se fosse uma escola para ser empresário. A gente vai debater também essa questão de organização financeira, de fluxo de caixa, enfim, é um preparatório para esse momento de transição e seguramente vocês vão ter mais base, mais confiança em seguir nesse momento de transição. Tá certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu que agradeço, espero ter colaborado e informado todas as dúvidas, solucionado todas as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat, ou até mesmo na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp, creio que todos vocês estejam lá. Pode me mandar dúvida, pode me mandar questionamentos, pode me mandar também no Instagram, às vezes alguma dúvida que pensou depois, mediante a essa aula. Enfim, contem comigo para destravar a reforma tributária
em cada uma das empresas. Não fiquem no absoluto escuro, porque no escuro as decisões vão ser erradas, e aí o que impacta diretamente decisões erradas é no seu bolso. Então, no final do mês, o dinheiro que você retira da empresa, o lucro que ela dá, é esse impacto que a reforma tributária vai impactar diretamente. Então, eu estou aqui para ajudá-los a minimizar esse impacto. Tá certo? Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Sei que o tempo é precioso de cada um. Agradeço mesmo. Espero ter contribuído. Fiquem com Deus. Um grande abraço e continuamos aí firme e forte nessa jornada da reforma tributária. Um abraço. As pessoas vão ficando tão rápido. Hoje em dia eu até trabalho. Você já pensou em me ver trabalhando? Não. Eu consegui enfrentar minha mãe. Essa sim, ela não vai mudar, mas eu não tenho esse voto de confiança. Eu fico muito, eu gosto de você. Fico feliz por você ter mudado. Fico feliz por você ter começado a trabalhar, por ter enfrentado a sua mãe. Fico genuinamente feliz por você. Orgulhoso. Professor. O seu sentimento. Eu seria justo. Fazer você se apaixonar por mim.
Você veio se despedir de alguém? Ah, não, é que isso aqui é uma encomenda. Eu tenho uma cliente que eu tenho que colocar. Desculpa aqui, porque pela sua fisionomia, isso parece.
Às 9h45, a gente volta. Daqui a 15 minutinhos, Copa do Mundo da Globo, a gente joga junto. No aniversário da Shopee, quem faz essa festa é você. Só hoje, pão para a volta do chip por 289 do Pix como bom. Kit com 3 balas de fotos por 269. Cozinha modulada por 1.239. Chuveiro Lorenzetti por 279. 77 aniversário. A Shopee compensa mais. Chega, já passou da hora de acabar com esse medo. O PT governou Lula e Cidadão Chile. Mais de 5.000 agressores já foram presos. E nós não vamos descansar até que todas as mulheres sejam livres. Eu gosto de pesado? Nunca fui. Armário. Minha mãe disse que dinheiro não ganha, tá? Meu pai pega tudo do celular. Eu quero fazer também. Não, ainda não chegamos onde queremos. Mas quem está do seu lado nesse caminho? E a escola? Quem chegou do seu lado com o pé e meia? Governo do Brasil! Os institutos federais em todo o país. Quem abriu as portas da universidade para você? Governo do Brasil! Quem está do seu lado brincando pelo fim da escala 6x1 para você ver mais tempo para você? Enfrentou os super ricos do país para cá. Ao povo brasileiro. Em apenas 3 meses, a marca ultrapassou 5.000 veículos vendidos. Em celebração desse prêmio inédito, a Caoa Oxan dobra sua aposta no Brasil com uma condição especial para o CS75, seu mais novo lançamento. São R$ 22 de sobre o preço de tabela, para você chegar ao próximo nível. Condição excepcional, válida por tempo limitado. Welcome to the next level. Eu nasci depois de 2002, né? Então eu nunca tive esse prazer. E a gente vai ficando com mais expectativa para viver esse sonho do Hexa. Vem viver no teatro, no meu solo Viva a Vida. Você vai rir pra caramba, chorar um pouquinho, se emocionar e agradecer com a sorte que a gente teve de nascer na Terra. Apoio Globo. Que isso, meu Deus? É a Francesca. Francesca Monte. Se você morresse, ia pro lugar certo, ao lado dos bons. Morreu não. Sua mão tá quente. A sua tá fria. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida passa muito rápido. Meu Deus do céu.
Como eu expliquei, eu estou numa situação extremamente delicada da minha empresa. Tempos difíceis, né? Mas olha, essa crise temporária, tá? Eu trabalho com descartáveis e nesse ramo muito difícil. Descartáveis. O problema é que eu andei fazendo os investimentos que deram errado, bate para 8 horas. Entendo. Eu preciso de um dinheiro urgente, esse nome é da empresa. Sei. Tem me procurar agora para poder te socorrer, né? Isso. Posso contar com você? Não, problema. Eu já vi você deixar muito dinheiro lá na roleta do cassino. Eu também já ganhei muito, né? A vida é